Trindade Santa, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, centro de nossa interioridade, centro de nossas vidas. A misericórdia, meu irmão, minha irmã, é ela que desperta o bom samaritano em nosso interior. Aquele que viu, se aproximou, tocou, colocou o remédio, colocou em sua montaria aquele homem ferido e machucado, quase morto, levou até a pousada, cuidou dele aquela noite toda e no dia seguinte deixou moedas de prata para o gerente da pousada cuidar dele até ele voltar. Este é o nosso próximo. E a igreja tem a grande missão de anunciar a misericórdia de Deus. Coração pulsante do Evangelho, centro de nossa fé. Por meio dela, deve chegar à mente e ao coração de cada pessoa. A esposa de Cristo assume o comportamento do Filho de Deus, que vai ao encontro de todos, sem excluir ninguém. Sem excluir ninguém. Sem excluir uma pessoa sequer. Enquanto existir um ser humano infeliz, triste, machucado, ferido, com lágrimas nos olhos, de tristeza e de angústia, a glória de Deus não pode ser plena. A glória de Deus só será plena quando todos os seres humanos forem felizes. E o próprio Deus é a nossa felicidade. Então, este tema da misericórdia deve ser reproposto com um novo entusiasmo. Às vezes nós falamos da misericórdia como uma palavra um pouco fraca. Não, meu irmão, não. São realidades que vêm de fora e que arrancam de determinadas palavras as forças que elas possuem, assim como a palavra ternura, bondade, delicadeza. Muito antes, pelo contrário, estas palavras, estas virtudes, se pudermos dizer assim, elas são impregnadas de uma outra força muito mais forte do que as grandes forças. Quando pensamos nas eras dos dinossauros, não foi a força física que venceu. Então não eram os dinossauros, pelo fato deles serem grandes e poderosos, que venceram. Não. A vitória não se encontra aí. Mas a vitória se encontra em sermos homens e mulheres do coração compassivo. Homens e mulheres que têm um coração semelhante ao coração de Jesus. Então, a misericórdia deve ser reproposta com um novo entusiasmo. É necessário que ela mesma testemunhe a misericórdia. A estrada para regressar ao Pai deve ser reencontrada, deve irradiar misericórdia. Esta expressão do nosso querido Papa Francisco, reencontrada, deve ser
irradiar misericórdia, a estrada para o Pai. A atuação de Jesus está sempre inspirada, motivada, impulsionada pela misericórdia para com todo ser humano. Tudo em Jesus transpira acolhimento e misericórdia. Desobstruir todas as fontes, para que as fontes no profundo do coração humano verdadeiramente possa ser exuberante. As águias sejam acordadas dentro de nós. As cinzas que estão sobre a brasa, elas possam verdadeiramente serem sopradas. O sofrimento das pessoas comove as entranhas do Senhor, penetra até o fundo do ser de Jesus e se converte em princípio de ação. Talvez seja uma palavra rápida demais para nós saborearmos toda a profundidade. Princípio de ação. Nosso princípio de ação não deve ser o egoísmo, não deve ser a busca de nós mesmos. O princípio de ação não deve ser a força pela força. O princípio de ação não deve ser o lucro, a concorrência, mas o princípio de ação do cristão hoje necessariamente tem que ser misericórdia e compaixão. É esta a realidade que irá fazer de nós homens novos, criaturas novas, jeitos novos. Apagaram tudo, pintaram tudo de cinza. A palavra no muro ficou coberta de tinta. Apagaram tudo, pintaram tudo de cinza. Só ficou no muro tristeza e tinta fresca. Nós que passamos gratuito que brota da profunda sintonia de Jesus com o Pai. Mistério insondável de Deus, Pai, Mãe. Qual é o Pai, qual é a Mãe que não tem compaixão, misericórdia para com seu filhinho? Portanto, é Deus mesmo, a fonte de toda misericórdia. Na parábola do bom samaritano, Jesus, podemos dizer que ele pinta o seu autorretrato, o grande samaritano. Se aproxima para nos curar, derrama o óleo da consolação, o vinho da força restauradora, se ocupa de nossa fragilidade, confia na força secreta da compaixão e da esperança teimosa. Se sentiu impactado pela dor, pelo sofrimento, pela vida que estava esvaindo, se deixou afetar
o seu coração se estremeceu ao olhar um corpo estendido no chão. E no nosso mundo nós vamos perdendo um pouco esta sensibilidade. E às vezes dizemos para nós mesmos, quando vemos um corpo estirado no chão: quando chegar em casa, eu vou ver essa reportagem no jornal da noite. Então, ele se aproxima, ele se desloca em direção àquele de quem todos se desviavam e passavam para o outro lado. E ele então deixa o caminho pelo qual ele ia seguir para ir ao encontro do irmão. Gasta do que é seu, dedica tempo, mobiliza toda a atenção, mistura a sua vida com a de um necessitado, rompe as solidões, muda o seu esquema de vida e se deixa levar pela misericórdia criativa. Meu irmão, minha irmã, que esta presença misteriosa do Espírito do bom samaritano possa impregnar o nosso coração e a nossa vida. Apagaram tudo, pintaram tudo de cinza, só ficou no muro tristeza e